Amor, respeito, orgulho. E aí, onde foi parar a fidelidade no futebol? Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o Danilo Augusto, esse é o canal Fino da Bola e hoje nós vamos estar falando sobre a tão sonhada fidelidade no futebol. Onde foi parar? Então, simbora, vem comigo! E o sonho de todo torcedor é ver o seu time campeão, no final de um torneio, de uma Copa, de um campeonato, poder estar levantando a tão sonhada taça. E aliado a isso, logicamente, ter um ídolo, alguém que ele possa se sentir representado dentro de campo. E para isso ele tem que haver essa empatia, tem que haver essa simbiose, eles têm que haver essa conexão entre um jogador e um treinador e o torcedor. E o legal é que essa situação muitas vezes acontece, pelo menos acontecia mais anos atrás. Essa simbiose, essa empatia, essa junção, conexão do treinador, um jogador, principalmente um jogador com um torcedor, ela acontece, mas também tem o contrário, né? Essa ruptura, às vezes um torcedor que é apaixonado pelo clube, olha um determinado atleta, o treinador, e algo pode acontecer que venha a fazer uma ruptura nessa relação, deixar estremecida essa relação. Exemplos como o Totti na Roma, Puyol no Barcelona, o Giggs no Manchester United, Maldini na equipe do Milan. Aqui no Brasil, Rogério Ceni no São Paulo, jogou sua carreira inteira no São Paulo, o Marcos no Palmeiras, e tivemos outros grandes nomes do futebol por aí afora, técnicos, até o próprio Ferguson, que quanto tempo que ele não treinou o Manchester United, e não foram anos só de glória, só de vitórias, de conquistas. Ele pegou o Manchester United numa época que a equipe estava muito ruim, estava carente de resultados, ele transformou o Manchester United na potência que ele é. O Arsène Wenger também no Arsenal, que foi um dos grandes nomes da época do Arsenal. Ele foi o técnico que levou o Arsenal ao título invicto com Thierry Henry no comando de ataque. Então esses são exemplos de jogadores e treinadores que, tendo passado a carreira inteira no clube, ou pelo menos a sua grande parte, e foram vitoriosos, tiveram uma grande identificação, são exemplos de que a fidelidade no futebol existiu em alguma época, ou tivemos jogadores e treinadores que foram fiéis pelos seus clubes em algum determinado tempo. Mas também nós temos exemplos na história do futebol que mostram que existe também uma infidelidade, ou então que seja aí, não se importa tanto com a rivalidade. Quantos treinadores nós não vimos, não só aqui no Brasil, mas principalmente na Europa, em grandes clubes europeus, saírem de um rival para outro, treinadores fazendo a mesma coisa. Eu vejo que treinador é meio complicado, né? Também existe essa rivalidade, acaba o treinador sendo hostilizado por sair de um rival e para outro, mas o jogador é muito mais, né? Porque o jogador representa dentro de campo um torcedor, e o torcedor pega amor às vezes por um jogador fazer grandes partidas, gols e levar o seu time a títulos. Quando ele sai do seu time e vai para um rival, quando isso acontece, o torcedor fica realmente revoltado, o torcedor pega a birra daquele jogador, já não o trata mais como ídolo do clube. Então esse tipo de exemplo também acontece e mostra que em alguns momentos da nossa história, da história do futebol, não existiu fidelidade. Nós podemos pegar exemplos como o Figo, que saiu do Barcelona e foi para o Real Madrid, o próprio Higuaín, quando ele era do Napoli, era adorado pela torcida do Napoli, ele foi artilheiro do campeonato italiano e na época foi o maior artilheiro do campeonato italiano pelo Napoli, se transferiu para a Juventus. Lucas Lima, quando ele era do Santos, vocês lembram que ele tinha aquela rivalidade ali com o Palmeiras e tal, de repente aconteceu uma negociação e lá Lucas Lima estava no Palmeiras. Então isso, e até técnicos, eles não terminaram também seu trabalho em alguns times. Aqui no Brasil nós tivemos exemplos de técnicos que estavam talvez em algum clube tipo o Ceará, o América Mineiro, fazendo um bom trabalho, um trabalho interessante para aquele clube, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, e largar no meio do campeonato para aceitar uma proposta de um clube maior. Isso causou revolta aos torcedores, o pessoal da imprensa acabou tornando isso como revolta também. E um dos casos mais recentes que nós tivemos, e não foi nem a questão de largar talvez um time menor por um maior, porque considerando a grandeza dos dois times envolvidos, não dá para falar assim, esse aqui é muito maior que o outro,
etc e tal. Nós estamos falando do caso recente que ocorreu, né, nesse mês, nesse final de ano, que foi o técnico português Vitor Pereira, que ele estava no Corinthians, fez uma boa temporada, pelo menos ao meu ver, na equipe do Corinthians. Ele pegou uma equipe desconstruída, uma equipe que veio ali da época do Silvinho, que estava muito desacreditada, não estava bem, principalmente montada taticamente não estava legal. Ele acabou acertando o time com algumas contratações, jogadores mais experientes, e o time ele foi se moldando de uma maneira que ele terminou a temporada, ao meu ver, uma temporada positiva. Não ganhou títulos, mas eu ainda vejo que para uma sequência de um trabalho, para, por exemplo, agora 2023, seria ideal o Vitor Pereira ter ficado. Mas ele alegou motivos de saúde da sua sogra, acabou falando que não daria para ficar porque ele teria que voltar para Portugal para fazer o tratamento dela, mas aí ele acaba falando, dando essa notícia, né, dando essa desculpa que ele não poderia ficar mais no Corinthians por conta disso, não ficar mais no Brasil por conta disso, e algumas semanas depois, o que acontece? Ele está, pelo menos, apalavrado com o Flamengo, que dá a entender que provavelmente ele teria, não sei, né, algum acerto antes de sair do Corinthians com o Flamengo, conversado com alguém, mas enfim, o que acontece é que ele deu esse argumento, ele falou que tinha esse problema familiar e acabou acertando com o Flamengo. Nós ainda vamos esperar, porque parece que ele agora no começo do ano vai dar uma entrevista, vai dar uma coletiva, aí nós vamos também ouvir a parte dele, o que ele vai explicar para os torcedores, mas o que fica até agora é que foi, no mínimo, um tanto quanto estranho, né? Uma atitude que não foi legal da parte do Vitor Pereira em relação ao Corinthians. Vamos dizer assim, o Vitor Pereira, ele era um ídolo do Corinthians, ele era um cara adorado pelo Corinthians. Logicamente que essa identificação talvez ainda não existisse. A gente, como eu comecei o tema do vídeo falando sobre ídolos, sobre caras que realmente marcam história, mas era um cara que ele poderia ser um desses ídolos do Corinthians, porque ele, como ele estava com uma temporada muito legal e havia uma perspectiva de que o trabalho fosse continuar de uma forma legal, porque eu vejo que o Corinthians ele tem uma perspectiva legal agora para 2023, mas foi quebrada, pelo menos foi rompida na questão da direção técnica pelo próprio Vitor Pereira. Então ele não adquiriu essa consistência de conexão com o torcedor. Ele até em alguns momentos foi contestado, mas enfim, ele foi contestado, mas o que importa é que ele tinha essa perspectiva de fazer um bom trabalho em 2023. Quebrando, rompendo isso daí, o pessoal ficou de certa forma chateado com ele. Eu até entendo o torcedor corintiano de ficar chateado com ele. A gente vê que até alguns torcedores do próprio Flamengo criticaram essa atitude dele, né? Que para muitos foi uma atitude que, sei lá, deixou de lado valores éticos, valores morais, valores, princípios, né? De um bom profissional, mas de certa forma o que a gente olha é que ele vê o futebol como um negócio acima de tudo. Então, meus amigos, quando a gente fala sobre fidelidade no futebol, amor à camisa, sabe, isso daí está cada vez mais difícil de acontecer ou de encontrar, porque o futebol ele está cada vez mais capitalizado. O futebol ele cada vez mais ele é um negócio, né? O futebol ele gira muito dinheiro em torno disso. A gente vê muitos patrocínios, times sendo comprados, né? No mundo afora, quantos times estão sendo comprados por grandes investidores, e aqui no Brasil está começando essa onda, né? As SAFs aí chegando, investidores chegando e comprando os times aqui no Brasil, times de fora também vindo investir aqui. Então a gente repara que o próprio amor ao futebol, o futebol, ele começa a ser deixado de lado, porque o que acontece? As coisas estão ficando cada vez mais profissionais, e quando elas ficam mais profissionais, aí é um momento onde o profissional vai falar o que? Eu vou estar onde me pagam mais, eu vou estar onde me pagam melhor, onde a minha profissão, ela vai ser de alguma forma mais valorizada, né? O meu trabalho vai ser valorizado. Onde eles me pagarem bem, é lá onde eu vou estar me dedicando. E com esse pensamento, o pensamento de um técnico ou de um jogador, em que ele olha para quem está pagando mais, melhor, onde ele vai ter uma condição melhor de trabalho, isso também está sendo muito visto. Até grandes clubes, ou pelo menos clubes que têm muita tradição, estão perdendo jogadores para outros clubes por conta da sua estrutura. Times com tradição menor, mas bem estruturados atualmente, estão levando jogadores mais promissores por conta disso. Estão pagando em dia. Clubes tradicionais, alguns clubes como o próprio São Paulo, o Santos, no ano passado, eles ficaram devendo salários, atrasaram pelo menos salários de alguns meses. Isso daí acaba deixando o clube queimado de alguma maneira. E os jogadores, eles querem receber em dia, eles querem uma boa
uma boa condição de trabalho, uma boa estrutura para poder trabalhar, para poder desempenhar o seu futebol, e isso tudo vai levando o quê? Cada vez menos amor à camisa, e o cara fala, não, eu vou me dedicar aqui, que eu estou recebendo o salário daqui, e aqui onde fica o meu amor momentâneo. Tipo, esse amor não é um amor para a vida toda, aquele amor que você tatua no peito a camisa, o escudo do seu clube, ele acaba ficando ali por conta do salário mesmo que ele vem recebendo. E aí esses profissionais, eles se apegam ao quê? Eles se apegam ao dinheiro, ao salário, àquela condição que ele tem, e não ao clube em si, e não à instituição, e não o amor àquilo. Se estão certos, se estão errados, bem, o que eu penso a partir do momento que os técnicos começam a sair do clube, que supostamente é menor, ou tem uma estrutura menor, e aceitam propostas no meio de um trabalho que ele já está guiando, que está indo bem até, recebem propostas de um clube maior e saem dali, e eles acabam deixando aquele clube na mão, eles também não podem reclamar quando determinado clube, após 4, 5 partidas que não são legais, acabam mandando ele embora, porque acaba virando aquela hipocrisia no futebol, o corporativismo, mas o clube viu que em 4 jogos não é legal o trabalho do técnico. Ele, mesmo talvez eu não concordando, acho que tem que dar um certo tempo para o técnico, mas o clube está querendo o melhor para si, o clube está tentando ver que acha outra opção melhor, aquela não deu certo na visão dos dirigentes, e acaba mandando eles embora. E a meu ver, isso o técnico já não pode ficar reclamando mais, porque o que a gente ouvia muito era os técnicos reclamando, porque eu fiquei 4 jogos, não tive tempo de terminar o meu trabalho e coisa e tal, e acabou sendo mandado embora. Então não se reclama mais, porque os técnicos também fazendo bons trabalhos, recebendo em dia, mas num clube menor aceita a proposta de um clube maior, aí acaba ficando meio que elas por elas, ou seja, não tem ninguém fiel ao futebol, não tem ninguém fiel a clube nenhum, e a hipocrisia muitas vezes rola solta por conta desse tipo de situação. Então, meus amigos, chegando aí a uma conclusão, eu vejo que o único que ama o seu clube, o único que ama a instituição, o único que apoia fielmente é quem? É você que é torcedor do seu clube X, do seu clube que desde criança você tem a sua camisa, desde criança você tem um quadro, que você paga a TV por assinatura, outros vão ao estádio assistir o seu time, mesmo quando ele está numa draga danada, está aí perdendo campeonatos, não disputa nada para vencer, só entra ali para ficar no meio da tabela. Você é o único que tem o amor, você é o único que tem admiração e fidelidade pelo seu clube, porque os outros, técnicos, jogadores, eles vão jogar pelo dinheiro, eles vão jogar pelo salário, eles vão jogar pelas condições e o status que isso vai lhes dar. Se a gente analisar de uma maneira mais fria, pelo fato de que o mundo do futebol está capitalista, virou cada vez mais um negócio e gira muito dinheiro, eles têm a sua parcela de razão, porque eles também têm que pagar suas contas, eles têm seus filhos para sustentar, têm suas famílias para sustentar, então de certa forma eles têm a razão deles. A única coisa que eu penso é que a partir do momento em que o jogador assina um contrato com um determinado clube, ele deve respeitar esse clube que está pagando a ele deve no mínimo honrar aquela camisa, não estou nem falando de ter amor, ter fidelidade, de ser o maior ídolo do clube, falar que é torcedor daquele clube, não é isso. A partir do momento que ele recebe um salário, está em dia, que ele está recebendo condições para trabalhar, o mínimo é que ele tenha respeito pelo clube, pelos seus torcedores, pela camisa que ele está vestindo, que ele faça o melhor por aquele clube, que ele trabalhe da melhor maneira possível e seja o mais profissional possível. E isso é uma coisa que tem que se cobrar. Não precisa se cobrar amor, não precisa cobrar fidelidade eterna, mas o que a gente cobra é realmente a questão do respeito e do profissionalismo, porque isso sim a gente tem que ter no futebol cada vez mais implantado, porque se é um mundo cada vez mais profissional, um mundo onde o dinheiro fala mais alto, então o respeito e o profissionalismo entre esses funcionários, entre esses caras que recebem altos salários, recebem coisas, quantias astronômicas, eles têm que ter esse respeito e se dedicar ao máximo pelos clubes que os pagam. E aí, meu amigo, minha amiga, o que vocês acham sobre esse tema? Se ainda existe amor à camisa, se existe fidelidade no futebol, como eu citei alguns exemplos, mais ainda do passado, esses jogadores que eu citei como exemplo, ali o Totti, o Maldini, o Rogério Ceni, o Marcos, já pararam de jogar, então esses exemplos meio que já ficaram no passado. Se você lembrar de algum exemplo aí atual, de cara que está jogando, um técnico que está aí há muitos anos no clube, que realmente é um torcedor do clube, que ama o clube, que tem fidelidade com o clube,
quero que você comente aí, que você, né, possa estar conosco participando nos comentários, mas o que você acha aí? Realmente existe essa fidelidade ou acabou? O negócio mesmo é profissional, o negócio mesmo é receber o salário, é estar numa estrutura melhor? E eu quero saber muito da sua opinião, a sua opinião é muito importante aqui. E nesse caso, meu amigo, você gostou também do conteúdo, eu peço que você deixe o seu like também, não custa nada deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal também, que isso vai ajudar muito a gente a estar produzindo mais conteúdo, a estar levando mais conteúdos para vocês. Se caso também você não é inscrito, se inscrever, ative o sininho de notificações, assim você vai estar sabendo toda vez que nós estivermos lançando um vídeo novo aqui no YouTube, você receberá a notificação e já receberá de primeira mão para poder assistir. Eu agradeço você que ficou até aqui, que Deus te abençoe grandemente e não se esqueça que aqui é você quem joga o fino da bola.